Fala samurai, beleza? Bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa aula estaremos aprendendo sobre algo que é simples, porém muito importante quando estamos trabalhando com CSS, no nosso caso o SAS, que é sobre o aninhamento, beleza? Então vamos entender como funciona e também quando está utilizando, né, essa técnica aí nos nossos arquivos SAS. Então, sem mais enrolação, vamos lá para a prática. Então aqui estou com o meu editor aqui aberto. Vou estar criando aqui dentro da minha pasta, que eu já deixei criado, dois arquivos, que seria o arquivo HTML, no caso o index.html. Eu vou estar criando outro arquivo, que vai ser o nosso arquivo SAS. E aí no HTML eu vou estar criando aqui, ó, HTML, a estrutura, né, básica. 04. Vou estar criando aqui o meu link, beleza? Para o meu CSS, que no caso vai ser gerado no final. Então vou estar salvando. E aí vou estar iniciando aqui, né, o meu plugzinho que vai estar ouvindo o meu arquivo SAS aqui no projeto. Então, ao clicar nele, você pode ver que ele já abriu aqui o terminal para mim, falando que está ouvindo, né, o meu arquivo SAS. Então vou estar fechando. E se a gente vir aqui na pasta raiz, a gente vai ver que ele já criou o nosso arquivo de estilo, né, CSS. Então beleza, está pronto aqui a nossa estrutura. E aí, no nosso bar aqui, vamos estar criando algumas divs, beleza? Vou estar criando aqui div, que vai ser... vamos estar colocando aqui, ó, title. Está colocando H1. Seja bem-vindo. Vou estar criando uma outra div, que aqui vai ser nosso body. E aqui vai ter um H2. Atividades. Tá criando uma lista, né? Uma lista aqui. Deve estar criando uma lista ordenada. Atividade 01. Está copiando, está colando aqui umas 5 vezes. Beleza, então tá aqui um exemplo bem simples, tá? Uma estrutura bem simples. Aqui eu criei aqui uma div que vai ser o nosso título. E aqui vai ter o nosso corpo que está dentro de uma div, beleza? Aqui eu vou só mudar, né? Receita de bolo. Ingredientes. Está mudando a minha lista, né? Coloquei uma coisa e agora estou alterando para ser mais assertivo e fazer sentido, beleza? Então aqui está aqui nossa estrutura. Vamos estar abrindo, né, essa página no nosso navegador para a gente poder ver como está ficando. Então tem aqui, ó, a minha página, receita de bolo, lista de ingredientes, aí tem os nossos ingredientes aqui. Então beleza. E aí vamos estar agora indo no nosso SAS. E aí a gente vai estar utilizando aqui o aninhamento. Como funcionaria o aninhamento? O aninhamento a gente consegue estar deixando mais organizado aí os nossos arquivos aqui de estilo, beleza? O que acontece? No CSS comum, se eu quisesse pegar aqui o H1, eu teria que estar especificando a minha classe title e dentro dela estarei pegando, né, a tag aqui H1. Então ficaria mais ou menos assim. Classe title e aí vai ter o H1, beleza? E aí eu colocaria as minhas propriedades aqui dentro do H1. Porém, o que acontece? Quando eu tenho vários elementos dentro de um bloquinho, que seria uma div, muitas das vezes o meu código aqui ele fica muito extenso. Então, por exemplo, poderia chegar o caso, né, de ter o seguinte: ter isso aqui, aí vamos supor, parágrafo, spam, assim, e aí vamos supor que eu colocaria aqui mais uma outra coisa, um outro elemento dentro desse title. E aqui vai ter, por exemplo, sei lá, BR. Beleza? Tô dando exemplo. Então, ou seja, você pode ver que as nossas classes, né? O nosso argumento aqui ele vai ficando extenso sempre aqui para o lado direito. Então, o que acontece? No CS comum, a gente faz muito isso.
E às vezes, quando você vai dar manutenção em um código, isso se torna uma dor de cabeça, porque você precisa navegar um elemento para depois conseguir pegar aquilo que você precisa. No SAS, ele já traz um benefício que é o alinhamento. Como que seria isso? Então, por exemplo, aqui se eu quiser pegar o H1 dentro do title, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia colocar aqui title, beleza? E aqui dentro eu colocaria justamente o meu H1. E aí o que acontece? Eu estou percorrendo o meu title e aí dentro dele, né, vai ter o elemento H1. Então dessa forma fica mais legível, né, o meu aqui trabalhar com o CSS. Então, por exemplo, eu poderia estar colocando, né, tanto aqui dentro ou fora o meu, por exemplo, as propriedades do title. Então ficaria mais ou menos assim, colocar aqui, ó, o ident 100%, right, vamos estar colocando aqui 200 pixels e um background color, vou estar colocando um vermelho, beleza? Então vou estar carregando, então você pode ver que ele já incluiu aqui, né, o meu widget e o meu right, né, na div 1. Então beleza. E aí se eu quiser colocar trabalhar com H2, com H1, perdão, eu poderia estar colocando aqui, ó, um text align 100, font size, estou colocando aqui 32 pixels e um color, vou estar colocando um branco. E aí coloquei aqui, ó, o meu texto, né, o meu título aqui no meio. Posso estar colocando aqui um padding, um margem, na verdade um padding aqui, ó. Então tá aqui, beleza? Tá meio que mais no meio, né? O meu título. Vamos só estar tirando essas margens que o navegador coloca. Então, vou estar fazendo o seguinte: tá colocando a estrelinha. Eu tá colocando aqui margem 0. Colocar um padding vai ser 0. Um border. Na verdade é um box. Box size e border box. Beleza? Dessa forma ele vai estar tirando aqui os espaçamentos, beleza? Então, o que acontece? Aqui nós já estamos utilizando o alinhamento. Então, por exemplo, para a gente aqui fica mais fácil visualizar e saber do que se trata isso aqui. Então aqui quer dizer que eu tenho um title, beleza? Tem as propriedades referentes ao meu title e dentro dele eu tenho um H1. Então isso aqui começa a ganhar sentido. Então vamos prosseguir aqui, vamos estar vendo agora no body. Então o body seria a mesma coisa, classe body. Beleza? Colocando aqui, ó, um ident 100%, tô colocando 90%, um right, tá colocando 100% e margin alto. Lembrando que eu tenho que especificar aqui, ó, no meu HTML e no meu body um ident 100% e um right 100%, beleza? E aí, o nosso, né, a nossa receita aqui está centralizada. Então, vamos começar a trabalhar agora com essa lista aqui, que seria o título dela. Então, aqui, ó, só para poder ficar legal, eu vou estar dando um padding aqui no nosso body. 10 pixels. Então, beleza, deu um espaçamento, né? Vamos estar pegando agora o nosso H2. Então, como eu falei, aqui dentro do nosso body, posso estar colocando um H2. E eu coloco aqui na verdade, deixar assim, um text daquele local lá mesmo. Porém, eu vou estar colocando, né, font size vai ser 28 pixels. Beleza? Vamos estar vendo o seguinte aqui, colocando um color, que vai ser sei lá, esse verde. Então vamos ver aqui agora. Então, show, tá aqui. E agora vamos estar pegando nossa lista, né? E eu posso estar colocando aqui dentro mesmo, lista. E aí vai ter que colocar um ident 100%. Vamos estar pegando agora o nosso li. E aí eu posso também estar colocando aqui dentro o li, beleza? E eu vou estar colocando aqui o ident 100 pixels. O right vai ser 100 pixels. Só para te ver como vai ficar aqui.
Então, beleza, tá aqui. Apesar que ficou muito grande, né? Vamos estar diminuindo aqui. Colocar 30. Então, beleza. Tá aqui, eu vou só dar uma diminuída. Coloca aqui um Margin Top 10 pixels. Então, beleza, ele deu aqui, né, uma melhorada. Posso estar colocando aqui um Margin Left 10 pixels. Como você está vendo. Vou colocar mais um pouquinho. Então, beleza, está aqui. Então, é só um exemplo para a gente poder ver como é trabalhar com alinhamento. Então, se a gente for ver o nosso código aqui agora, então, olha só. Aqui eu tenho, né, os atributos especiais que eu coloquei. Um right e um idet e um right no body. E aí, a gente começou a alinhar aqui nossos elementos. Então, aqui eu peguei o primeiro elemento, que seria a classe title. Coloquei as propriedades do title, beleza? Depois coloquei aqui um H1, que faz parte dentro do title. Então, ou seja, se a gente for vir no HTML... o H1 está dentro do nosso title, beleza? Aqui também a mesma coisa. O nosso H1 está dentro do nosso title. E aí coloquei as propriedades do H1. Então, beleza, finalizei aqui. Segundo foi o nosso body. Então, eu coloquei as propriedades referentes ao meu body. Então, tá aqui. E aí coloquei o H2, que de fato também está dentro do nosso body. E aí coloquei a lista, né, ordenada. Coloquei as propriedades para ela. E depois coloquei o li, que está dentro da lista ordenada. Se a gente for ver aqui agora também, então nossos lis, né, eles estão dentro da lista ordenada. Então você pode ver que começa a ficar melhor, né, começa a ficar mais organizado o nosso arquivo aqui SAS, beleza? Que seria o nosso arquivo CSS. E aí, se a gente for ver aqui no nosso arquivo de estilo, então olha só. Você pode ver que ele já coloca da maneira, né, normal, da maneira que é comum no CSS. Então colocou o title, o H1, beleza? Então aqui colocou o title, né, vazio, separado. Aqui ele pegou o title e depois pegou o H1, que está dentro do title, e ele foi colocando. Então vocês viram a diferença entre um arquivo de estilo comum e um arquivo size, como a gente pode estar escrevendo aí os nossos códigos, os nossos algoritmos de estilo, beleza? Então isso aqui a gente vai estar utilizando dessa maneira muito para estar trabalhando em nossos projetos a partir de agora, beleza? Vamos estar deixando o mais organizado possível as nossas folhas de estilo com size, beleza? Então, como eu falei, é uma aula bem rápida para mostrar para vocês, né, como que o alinhamento no size aí, ele traz alguns benefícios, né? Como deixar o nosso código mais legível e mais organizado, beleza? Então, desde já, muito obrigado, um forte abraço e te vejo nas próximas aulas.